E olha só, começou hoje uma das maiores feiras do agro nacional, a Expo Direto Cotrijal, que acontece no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. O evento acontece até a próxima sexta-feira e nós vamos direto para lá com o nosso repórter Pedro Costa, que está acompanhando tudo ao vivo e conta para a gente. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Quais são as novidades dessa edição da feira? Oi, Valteiro, boa tarde para você, boa tarde, assinante do canal AgroMais. Pois é, hoje começou aqui no Norte Gaúcho, em Não Me Toque, mais uma edição da Expo Direto Cotrijal. Um evento que marca, um grande momento do agro gaúcho, momento de retomada. Nós estamos acompanhando principalmente a questão climática e foi amplamente debatido aqui pelos produtores, e principalmente pelas autoridades que estiveram hoje pela solenidade que reuniu não apenas as autoridades locais, mas também o governador do estado, Eduardo Leite, também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, além do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, também membros da Frente Parlamentar da Agropecuária e, claro, o presidente da Cotrijal e da Expo Direto Cotrijal, Ney César Mânica. O Ney Mânica abriu, ele fez a honraria, abriu esse momento, essa edição da Expo Direto Cotrijal e trouxe para a gente informações principalmente sobre como está a atual safra. Além disso, ele falou sobre a questão climática, Um ponto muito importante que ele abriu, falou sobre a questão que o clima, trouxe aí um El Niño com muita chuva, chuvas torrenciais que foram regularizadas agora, mas também uma chuva, uma falta de chuva, uma estiagem muito forte durante o Laninha. Falou também sobre a importância de ter ações mais concretas em relação à irrigação, algo que deve ser trabalhado junto com o Executivo e o Legislativo gaúcho. Além disso, falou sobre a questão do endividamento dos produtores, algo que deve ser mais trabalhado, um parcelamento, como já foi feito em um tempo não muito distante, em que os produtores fizeram um parcelamento e algo que deve ser pensado nesse sentido também. Falou sobre investimento em logísticas e em outros pontos. Algo interessante que a gente deve trazer aqui foi a presença do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que ontem foi homenageado aqui pela Cotrijal, e ele falou sobre diversas ações em relação à irrigação, falou sobre piscicultura, também usou um termo interessante sobre a questão de deixar mais competitivo o Estado, sem esperar que Brasília, que o Congresso resolva as questões e sim que o próprio Estado tome partido nesse sentido, principalmente como foi feito na questão da irrigação e também da segurança do Estado. Vamos acompanhar um trecho do que ele falou. Nós nunca conseguimos, até hoje, fazer que uma lei de diretriz orçamentária atendesse à demanda do seguro rural. Eu vejo com muita tristeza, vendo que no orçamento de 2024 nós temos 900 e poucos milhões de reais, onde o mínimo que se esperava eram 3 bilhões de reais, ainda sujeito a contingenciamento, senhor ministro. É algo que nós precisamos mostrar, que essa ferramenta ela é indispensável, o setor não pode abrir mão dela, diante daquilo que o Rio Grande sofreu por 3 anos de secas e que nós sofremos em Goiás agora e o Centro-Oeste, com El Niño, que sem dúvida alguma comprometeu grande parte da nossa produção e que, graças a Deus, o Rio Grande vem se recuperando a passos largos, a voltar a condições normais. O que nós precisamos é de paz, é de uma política que reconheça que se o Brasil cresceu 2,9 foi o crescimento do PIB brasileiro. A agricultura, a agropecuária cresceu 15,1%. Ou seja, 5 vezes mais do que o Brasil cresceu. Está aí, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, trazendo aí números importantes do PIB, que foram divulgados na semana passada em relação ao crescimento, a parcela do agronegócio no crescimento do PIB, em função também do PIB, crescimento de 15%. Agora a gente vai falar de um momento importante também, que foi do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que fez aí uma abertura num tom bem de aliança, bem tranquilo, lembrando da primeira vez que ele esteve aqui como ministro, há um ano, falando que era um tempo ainda um pouco obscuro, questão de polarização, mas depois falou que, assim como hoje, um dia chuvoso, estamos dentro da casa aqui da Band, de Terra Viva AgroMais, um stand aqui bem numa rua principal aqui da Cotrijal, e
ele falou justamente sobre essa chuva de hoje, que foi uma chuva tranquila, né, que momento, né, que a chuva está caindo agora de momento que ela está mais regular, né, ajudando inclusive a safra. Ele falou também sobre a questão, reconhecendo a dificuldade dos produtores de adquirir um plano safra, mas também dos recursos do plano safra, perdão, mas também reconheceu que o plano safra é o maior da história, falou da democratização do crédito, enalteceu novos mercados que foram abertos, também uma pauta da questão de biocombustível. Também outro momento foi a fase, né, de aprovação do Conselho Monetário Nacional, linhas para os produtores conseguirem se recapitalizar, que é algo que os produtores gaúchos estão pedindo, né, em função aí de perdas expressivas na safra. Vamos acompanhar um trecho. O seguro rural, tão importante ser modernizado, ter mais recursos, ter a participação bipartite, governador Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, um exemplo importante da Bahia, que o Estado também comparece para tirar o risco das apólices tão caras e tão difíceis para os nossos produtores. Vamos sim juntos, Gideon, com a federação, com os produtores, discutimos um modelo mais eficiente a ser implementado agora em junho no novo Plano Safra. Linhas de crédito para garantir, se temos uma grande safra agora no Rio Grande do Sul, nós não esquecemos do passado, não esquecemos do passivo que foi gerado nos últimos anos, e aqui trago aos produtores a tranquilidade de dizer que está em fase de aprovação no Conselho Monetário Nacional, estrutura para que o governo federal possa prorrogar as linhas de investimentos que vencem em 2024, dando tranquilidade para que os produtores possam se recapitalizar e ter mais tranquilidade para amortizar esses investimentos. Linha de crédito de capital de giro, para aqueles que em outros estados brasileiros ou aqui no Rio Grande do Sul tiveram intempéries climáticos, não consigam saldar os seus compromissos, ou aqueles que conseguiram saldar, mas se descapitalizaram, poderão acessar linhas de crédito com carência, com 5 anos para pagar, com juros competitivos, e possam novamente se capitalizar e continuar gerando empregos e oportunidades. Agora a gente tem a participação do governador Eduardo Leite, né, que finalizou essa solenidade, trazendo um discurso falando da questão dos produtores aqui do estado, falou sobre a estiagem, né, que atingiu o setor agropecuário e também das chuvas, né. Sobre a estiagem, o governador falou sobre a segunda etapa do programa Supera Estiagem, em que um aporte de 200 milhões de reais serão destinados aí aos produtores para conseguir avançar nesses programas. Inclusive, alguns produtores serão premiados com esses investimentos, o que deve alcançar aí 2 bilhões de reais, né, o Estado, e ampliar em pelo menos 30% a área irrigada aqui no Rio Grande do Sul. Um ponto também interessante que o governador falou é sobre uma consulta pública que será feita aqui também no Rio Grande do Sul sobre a modernização do bioma Pampa e também da Mata Atlântica e, claro, enalteceu o programa de irrigação. Vamos acompanhar. É fundamental ter resiliência para suportar as mudanças que já estão acontecendo. E para que a gente possa fazer irrigação, tem que ter, de um lado, financiamento, ofertar recursos, e, de outro lado, a legislação que dê suporte e respaldo, e a segurança jurídica, que muitas vezes falta no nosso país. Então, esta insegurança, essa incerteza constrange, né, retrai as ações de empreendedores, inclusive no agronegócio, e acaba limitando a produção, que é fundamental para gerar riqueza, para alavancar socialmente o nosso país. Nós pretendemos colocar 200 milhões de reais ao longo dos próximos anos de subsídios do governo do Estado, como subvenção aos produtores, premiando, reconhecendo aqueles que fazem esses investimentos com até 100 mil reais ou 20% do valor do investimento, o que deve alavancar 2 bilhões de reais em investimentos para a irrigação no Estado. E a nossa expectativa é, com isso, alavancar em pelo menos 35% a área irrigada do Rio Grande do Sul aí nos próximos 3 anos.
A nossa comentarista, né, do canal AgroMais, Ana Amélia Lemos, também senadora. Ana Amélia, a gente está trazendo esses números aqui hoje, é um momento muito importante que essa Cotrijal acontece. Eu gostaria da sua análise acerca de tudo aqui que foi falado nesta manhã. Uma boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, meu querido Valteno. Você devia estar aqui para ver o tamanho desta feira. A Expo Direto Cotrijal, na sua 24ª edição, está demonstrando exatamente aquilo que os governadores mencionaram, e também do ministro Fávaro. É a resiliência do agricultor brasileiro. Nos momentos de crise, ele não baixa a cabeça, ele levanta e vai enfrentar o problema com aquilo que ele sabe, com o seu conhecimento, com a sua cultura e com a sua sabedoria, que não resolve ficar chorando as pitangas, não é, Valteno? Aqui dominou praticamente em toda a cerimônia a questão climática, que passa em todo o país, a questão relacionada à necessidade de um seguro agrícola, um sistema de seguro que garanta aos produtores a segurança e a indenização na hora de perdas muito graves, seja por seca, seja por excesso de chuvas. E também umas questões relacionadas à renegociação das dívidas dos produtores, tema que também o próprio ministro admitiu que o governo já vem fazendo e vai tomar ainda medidas no Conselho Monetário Nacional nas próximas reuniões. Uma outra questão que foi sublinhada aqui pelos governadores é relacionada à questão exatamente da segurança que precisam ter os produtores e uma redução da burocracia em processos ambientais. Já que a questão é clima e irrigação, pauta que será prioritária no Rio Grande do Sul, que vem sendo vítima de sucessivas estiagens, a Expo Direto é testemunha disso, foi criado aqui um mecanismo de descentralização para que os municípios possam autorizar os projetos de licenciamento ambiental exatamente para projetos de irrigação. A Assembleia Legislativa está também comprometida com o mesmo tema, que parece ser agora prioridade. Mas, do ponto de vista político, eu acho que também sublinhou a defesa não do governador, mas especialmente do ministro Fávaro, considerando até as relações pouco amistosas entre o agronegócio e o governo do presidente Lula, que é exatamente ampliar o espaço de diálogo. Então, diálogo é uma palavra-chave nesse momento de dificuldades que o setor está passando. Eu penso até que o setor do agro precisa de governos que tenham uma visão muito mais positiva do setor. Falei agora há pouco aqui com o presidente da Conab, o Edgar Preto, e ele deu números que surpreendem, exatamente porque enquanto você imaginava números muito negativos, na média nacional até agora, a projeção é de pelo menos menos 6% da safra comparativamente ao ano passado. Previsão. No caso do Rio Grande do Sul, surpreendentemente, considerando 6 grãos, 6 cereais, são um crescimento de 48%, previsão e projeção. Se esses números serão confirmados, só vai se saber quando for colhida a lavoura de soja, que nesse momento aqui na região do Alto Jacuí, está expressivamente bonita a lavoura. A lavoura está de encher os olhos e fica mais bonita agora, Valteno, com essa chuva que veio numa hora absolutamente correta para amenizar um excessivo calor, então, e uma baixa umidade, o que vai ajudar as plantas. E do ponto de vista político também, me chamou a atenção que a posição dos 2 governadores, Ronaldo Caiado, que como disse o Pedro, foi homenageado ontem, muito aplaudido aqui, ele que foi o fundador da UDR, e de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, foi tratar de um tema, segurança. E os 2 sublinharam o esforço que foi feito na reunião que os governadores do COSUD, que junta Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para tratar de medidas eficazes para dar mais segurança ao campo. E uma das questões diz respeito às invasões de terras. Tantos falaram e mencionaram que tomaram medidas legais, do ponto de vista da democracia, da legalidade, para impedir as invasões de terra, dando à propriedade privada o direito ao que tem um cidadão. Portanto, protegendo os produtores rurais, que são hoje tão vítimas quanto os moradores da área urbana. Então, eu penso que esses temas foram muito relevantes aqui na Expo Direto e mostram a atualidade e a urgência de questões como essas que foram aqui tratadas. A notícia boa, Valteno, em todo esse cenário, além dessas, claro, que são positivas, foi a decisão anunciada pelo presidente da Cotrijal, Ney Mânica, que vai criar aqui neste parque da Expo Direto Cotrijal, que completa a sua 24ª edição, de um parque mundial
de agricultura de alta precisão. É um investimento que a própria feira fará, e isso vai chamar a atenção, não só do Rio Grande, do Brasil, mas vai chamar a atenção do mundo, porque a sustentabilidade depende disso. Chama a atenção também por um outro dado. O Ronaldo Caiado mostrou claramente que governos que são proativos, que têm olhar sobre a questão da sustentabilidade, também têm um olhar sobre investimentos. Ele anunciou que 16 novas empresas, e você é goiano, Valteno, você conhece o seu estado, foram instaladas em Goiás para a produção de bioinsumos, ou seja, isso é sustentabilidade na veia. E o ministro Fávaro também destacou um outro fator de grande interesse para o ambiente, para a sustentabilidade e para o clima, que são os biocombustíveis. Ele apostou nisso e que o Brasil vai ser também, do ponto de vista do biocombustível, uma projeção mundial com a liderança nesse processo. Hoje, já o maior produtor e exportador de proteína vegetal e proteína animal. Agora vai chegar a vez também dos biocombustíveis, meu caro Valteno. Ana Amélia, você consegue me ouvir bem? Posso lhe fazer uma pergunta? Agora estou te ouvindo, estou te ouvindo, Valteno. O governador Caiado falou aí do PIB brasileiro, divulgado na sexta-feira passada, em que o agro cresceu 15%, o Brasil cresceu 2,9%, o agro crescendo 5 vezes mais do que o restante dos setores da economia. Então, eu te pergunto, é a joia da coroa, é um setor importante para a economia brasileira, para a segurança alimentar e segurança energética. É hora de tratar bem o agro. Acho que isso foi um recado dado, tanto pelo governador do Rio Grande do Sul, quanto pelo governador Caiado, e o ministro da Agricultura estava ouvindo. Valteno, eu penso que quando o ministro Carlos Fávaro insistiu na palavra diálogo, que se espera entre os setores, um diálogo com o governo, ele estava trazendo uma mensagem do Lula, mais uma bandeirinha branca para tentar uma reaproximação com o agronegócio. Exatamente é um esforço que faz. O país não pode dispensar o agro como fator fundamental do desenvolvimento econômico do país, econômico e social. Olha os milhares de empregos que são gerados nesse processo, nessa cadeia do agronegócio. Então, eu penso que o que o ministro veio fazer também foi um papel político. Ele mostrou também os investimentos em logística que estão sendo feitos aqui, como a 386, que é a chamada rodovia da produção, os investimentos para a duplicação dessa rodovia, realmente fundamental. E a 290, outra BR federal, também em processo de duplicação. Então, eu penso que a boa vontade, a presença do ministro aqui falando, ele citou várias vezes o nome do presidente Lula. E é uma sinalização com uma missão de reaproximar o agronegócio do presidente da República, que fez declarações nada politicamente corretas, aliás, inoportunas até, dizendo qualificações ou adjetivos não aceitáveis em relação ao agro. Então, eu penso que a missão dele será também, do ponto de vista político, dessa relação nova que deve ser buscada pelo governo, porque a salvação da economia brasileira não é só na arrecadação para o equilíbrio fiscal, é também no aumento da produção brasileira, no aumento das exportações, na geração de superávit fiscal e, evidentemente, do esforço que o governo tem que fazer para reduzir os seus gastos e não pesar sobre o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, aumentar os impostos, como o governo está querendo agora em relação à desoneração da folha, que está cortando qualquer benefício, por exemplo, para o setor de frigoríficos, que são grandes empregadores de mão de obra e trabalham muito na exportação da proteína animal, Valteno. Então, é preciso uma compreensão dessa realidade. O governo imagina que está todo mundo nadando, né, em vantagens, em lucratividade, mas não é bem assim. O custo Brasil continua muito pesado. O custo Brasil é muito alto. Falei ontem com o Daniel Randon, um dos donos da Randon, sobre a questão da logística. Ele disse que o maior problema brasileiro hoje é a logística. Eu diria, além da logística, a insegurança jurídica. É claro que os agricultores
agricultores também esperam um maior comprometimento para você aumentar a segurança jurídica. Porque o investidor lá fora, quando chega e vê que as regras mudam a cada hora, ele se assusta. E esse é um problema que nós temos que resolver aqui dentro, meu caro Valteno. E também, digamos, essa relação mais azeitada, mais politicamente correta entre o setor que é crucial para a economia brasileira, que é o agronegócio. O governo tem que ver o agro não como um inimigo, ele tem que ver o agro como um grande aliado e tem que tratar o agro dessa forma, especialmente em questões delicadas, como é a segurança e a proteção à propriedade privada. Ana Amélia, muito obrigado pela sua participação. Pedro Costa, muito obrigado pela sua participação também, aí de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Tem uma curiosidade, por que se chama Não Me Toque e quem nasce Não Me Toque é o quê? Não me toquense, vou te contar mais. Já tentaram, já houve um plebiscito aqui, foi bom você ter levantado essa questão. Todo mundo chama atenção pelo nome da cidade. Trocaram a cidade, mudaram de nome, chamou-se de Campo Real. E sabe o que aconteceu? A população rejeitou, não adiantou fazer o plebiscito, voltaram atrás e ela voltou a ser Não Me Toque. Ou seja, a população é que manda. Ela mora aqui, se sente bem e gosta desse nome, então, por isso, continua chamando a atenção, Não Me Toque. Aqui hoje, aqui Não Me Toque, é a capital nacional da agricultura de alta precisão. Não é pouca coisa. Aqui estão grandes indústrias de máquinas e implementos agrícolas que introduziram o conceito de alta precisão. Por isso, também, com toda a razão, o Ney Mânica anuncia aqui o Parque Mundial da Agricultura de Alta Precisão. Então, veja só, meu caro Valteno, como é que andam as coisas por aqui. Tem dificuldade? Tem, mas sempre tem uma palavra de estímulo para pensar no futuro e, claro, olhando o presente. Um abraço para você, em nome do Pedro, agradecer a equipe aqui do Terra Viva, aqui, que está na Expo Direto, de todo o grupo da equipe, um grande abraço, de trabalhar assim com esse companheirismo, é muito bom, Valteno. Um abraço para todos aí no estúdio em Brasília. Um abraço para vocês, bom trabalho aí na cidade de Não Me Toque. Você viu que legal? Não Me Toquense é quem nasce em Não Me Toque.